Depois de determinar o nível de tensão na junta adesiva, está na altura de aplicar um critério de ruptura. É o tema do módulo 10. No módulo 9, determinamos o nível de tensão na estrutura. E estamos dentro do projeto, obviamente. Depois de determinar o nível de tensão, estamos aptos a aplicar um critério de ruptura. E são justamente esses critérios que nós vamos ver neste módulo. A junta pode partir no adesivo e então temos vários cenários possíveis. Se o adesivo for frágil, ou seja, se tiver este tipo de comportamento, tensão, deformação, praticamente sem deformação plástica, podemos utilizar o modelo de Volkersen ou o modelo de Colin-Reissner. Não, mas o adesivo tem alguma ductilidade. A sua curva tensão-deformação é algo deste género. Podemos usar o Art Smith e o adesivo, ou a junta parte, quando o adesivo atinge a sua deformação de ruptura. Não, mas o adesivo tem uma ductilidade mesmo muito grande. Bom, aí é uma conta de merceeiro, basicamente. E a junta parte quando há plasticidade total no adesivo ao longo de todo o comprimento de sobreposição. Mas vamos por partes. No caso em que temos uma ductilidade limitada, que é este cenário retratado aqui, recordos, curva de tensão-deformação, uma ductilidade limitada, a junta parte porque na extremidade da sobreposição eu atinjo a deformação de ruptura. Em termos de tensão, há uma parte que deformou plasticamente, esta aqui, esta aqui, correspondente, estão a ver? Mas ainda temos no meio muito potencial. Esta parte está elástica e podia dar ainda mais, mas não dá, porque temos uma ductilidade limitada. Agora imaginem que não é esta ductilidade, mas tem uma ductilidade muito grande, da ordem dos 50% em termos de deformação de corte. Bom, o que é que acontece? O adesivo continua a aguentar quando vocês aplicam uma força. E a frente plástica vai progredindo para dentro, porque não há limite em termos de deformação e ele aguenta até haver deformação plástica total ao longo de todo o comprimento de sobreposição. Bom, a partir daí também não dá mais. Depois de estar deformado plasticamente ao longo de todo o comprimento de sobreposição, parte. Mas a conta a fazer é muito simples, é simplesmente multiplicar a deformação, a tensão de cedência do adesivo pela área de sobreposição. E este valor aqui é o tal patamar na curva tensão-deformação, vezes a área resistente. É uma conta de merceeiro. Em 2 segundos vocês têm uma resposta. É o tal critério de cedência generalizada no adesivo. E isto dá valores ou previsões mesmo na MUS, exatamente iguais àquela que vocês têm na prática. Não adianta estar a usar métodos de elementos finitos, nem critérios ou modelos muito sofisticados. Basta esta conta à mão, vocês têm uma boa previsão. Aqui tem aquilo que acontece entre um adesivo que é muito frágil e um adesivo que tem ductilidade. É um gráfico que mostra carga ou força versus deslocamento de uma junta de simples sobreposição que está a ser carregada. Imaginem que o adesivo não tem deformação plástica. Bom, na extremidade da sobreposição, quando atinge a tensão de ruptura, partiu. Não, mas ele agora tem ductilidade e vai haver uma redistribuição da tensão de corte e ele aguenta mais. Portanto, ductilidade, muito bom, aumenta a resistência da junta. Muito bem, isto é quando a ruptura parte ou a ruptura deve-se a uma falha no adesivo. Mas muitas vezes quem controla a ruptura não é o adesivo, é o substrato, sobretudo quando usam metais relativamente macios, como por exemplo aço macio ou como por exemplo alumínio. Então está aqui representado aquilo que pode acontecer. Vocês têm uma junta de simples sobreposição, carregam e chega a um ponto em que o substrato começa a deformar plasticamente. Onde é que deforma plasticamente? No local onde é mais solicitado. Qual é numa junta a zona mais solicitada? A extremidade de sobreposição. Isto é verdade para o adesivo, mas também para o substrato. E então, neste ponto, o substrato
pode atingir a sua tensão de cedência. E então, forma-se aqui uma rótula plástica e o substrato vai puxar localmente pelo adesivo. A deformação fica aqui concentrada neste ponto, até eventualmente atingir a deformação de ruptura do adesivo, até partir. Estão a ver? Portanto, aqui o limite é a cedência do substrato. Quem controla a ruptura é a cedência do substrato. Nem vale a pena estar a olhar para o adesivo e fazer contas no adesivo. Basta calcular a força correspondente ao início da plastificação no substrato. E mais uma vez tem uma muito boa previsão da força de ruptura. É aquilo que está explicado aqui com algumas contas. Não é muito complicado. Basicamente vocês têm duas componentes de tensão no substrato. Tem a tração e tem o momento defletor, Golin-Reissner. Se somarem estas duas componentes e se exprimirem a equação em termos da força, para a situação em que a tensão atinge a tensão de cedência, tem esta equação de previsão, que está aqui representada sobre nesta linha, num gráfico força de ruptura versus comprimento de sobreposição. Aparece aqui um K na equação que vem do momento fletor do Golin-Reissner. E este K tem uma forma mais ou menos complexa, mas pode-se simplificar. Pode-se dizer que para comprimentos longos comparados com a espessura, ou seja, L sobre T igual a 20, o K tende para zero. Então tem este ponto daqui para a frente e esta expressão. Quando o K é igual a zero, esta expressão reduz-se a esta. Para comprimentos curtos e cargas pequenas, podemos assumir que o K é igual a 1 e então temos este ponto. Os pontos intermédios, faz-se uma interpolação. Portanto, isto é o limite, estão a ver? Correspondente à cedência do substrato. Esta linha aqui é a cedência global no adesivo. Aqui todo o comprimento da junta está a contribuir. Portanto, na prática, vocês podem estar entre esta linha e esta. E este patamar depende da resistência do substrato. Se for um aço muito macio, o patamar está aqui em baixo. Se for um aço um bocadinho mais resistente, o patamar vai subindo. Ok? E eu disse num dos módulos que, e foi na introdução, compósito e adesivo estão casados. Sempre mete compósito, mete adesivo. O adesivo é o método de ligação mais eficiente. Mas atenção, não quer dizer que não tenham problemas. O compósito, e eu estou a falar de um polímero reforçado com fibras, é maravilhoso. Tem uma resistência no sentido da fibra muito, muito elevado, da ordem do aço tratado, ainda por cima é muito, muito leve. No entanto, na direção transversal às fibras, tem uma resistência muito modesta, basicamente a resistência da resina, que é um epóxi, muitas vezes, como um adesivo, da ordem dos 50 megapascal, quando muito. Ok? Então, vamos ver o que acontece numa junta, quando vocês solicitam uma junta com compósito. Estão a tracionar uma junta de simples sobreposição, mais uma vez, os pontos escritos, quer no adesivo, quer no substrato, são as extremidades da sobreposição e tem aqui esforços de arrancamento e tem aqui esforços de corte. Mas o pior são os esforços de arrancamento. E esses esforços de arrancamento podem provocar uma delaminação do compósito, porque justamente ele tem uma resistência baixa. E então podem, digamos, limitar a resistência da junta devido a tal delaminação do compósito. E o adesivo nem chega a dar o máximo que ele poderia dar. Aqui, quem controla a ruptura não é o adesivo, mais uma vez, é a resistência transversal no sentido da espessura do compósito. E se quiserem aqui ter boas previsões, têm que ter um modelo que permite prever qual é o esforço de arrancamento no compósito e comparar com a resistência transversal no compósito. Portanto, nós vimos alguns modelos que permitem já projetar um bom número de casos práticos com adesivos frágeis, adesivos dúcteis, metais, compósitos, mas a coisa pode parecer um pouco confusa e já estamos a falar de muitas equações. Aquilo que nós decidimos fazer é juntar isto tudo num software fácil de usar, que permite projetar juntas, usando os modelos que eu descrevi, mas de uma maneira muito simples. Vamos fazer agora uma demonstração do nosso software de projeto de juntas adesivas estruturais, o software Joint Design. O software Joint Designer permite-nos calcular as tensões que estão presentes numa determinada junta adesiva, recorrendo a modelos analíticos. Vamos ver como funciona usando o exemplo de uma junta de simples sobreposição.
Para a primeira informação que este software nos pede, refere-se às características do comportamento do material. Para simplificar, vamos considerar um modelo elástico para os comportamentos quer do adesivo, quer dos substratos que este está a colar. Vamos considerar também condições isotrópicas, ou seja, as propriedades do material não dependem da direção do carregamento. Somos depois convidados a introduzir um valor de intensidade de carga, que nos vai permitir gerar as distribuições de tensões presentes na junta. Para simplificar, vamos selecionar um valor de 1000 N. De seguida, chegamos então às propriedades do material. Neste caso, é-nos pedida informação sobre a rigidez, o coeficiente de coação e a resistência do material à tração para os substratos e ao corte para o adesivo. Temos aqui alguns valores já pré-carregados e vamos considerar uma junta com 2 substratos de aço e um adesivo relativamente rígido, o adesivo Araldite AB138, que aqui podemos ver. A resistência deste adesivo é de 25,67 MPa ao corte. Depois, é-nos pedido que seja introduzida a geometria da junta. Vamos considerar uma junta com uma geometria bastante comum, 2 mm de espessura para os substratos e uma camada adesiva com 0,2 mm de espessura. Para o comprimento de sobreposição selecionaremos 25 mm e também introduziremos 25 mm para a largura. Chegamos agora às últimas seleções, onde nos são apresentados os modelos analíticos disponíveis em face às seleções que fizemos aqui, pois a seleção de modelos com capacidades de trabalhar com propriedades elásticas dá-nos acesso a estes 5 modelos que aqui estão. Vamos considerar o modelo de Volkersen, um modelo relativamente simples que nos permite ver as tensões relativas à deformação diferencial existente entre o substrato e o aderente. Somos também convidados a colocar aqui um valor da máxima tensão de corte para o qual consideraremos que a junta falha. Nesse caso, vamos aqui às propriedades do adesivo, 25,67, e assim colocaremos. Portanto, o nosso limite é o limite do adesivo. O software vai-nos fazer um cálculo e retorna-nos uma distribuição de tensões que mostra que o pico das tensões é nas extremidades do comprimento de sobreposição. Portanto, esta é a posição central, o momento de sobreposição, e este é um dos extremos da junta, e este é o outro extremo da junta. Note-se que o valor calculado é apenas de 4 MPa, quando o nosso adesivo suporta 25,67. Desse modo, para determinar qual é a resistência da nossa junta, temos que subir este valor para além dos 1000 que colocamos inicialmente. Vamos colocar aqui cerca de 6000 e ver o que acontece. Estamos próximos. Agora, 6000 N desenvolvem nas extremidades de sobreposição 24,46. De seguida, vamos então subir para 6500. E passamos, rebentamos o limite. Portanto, a nossa resistência estará alguns entre os dois. 6250, talvez 6300. Okay? E portanto, está feita a demonstração como podemos utilizar um software relativamente simples que usa modelos analíticos para obter uma estimativa muito rápida da resistência de uma junta adesiva. Qualquer pessoa, mesmo que não saiba nada de juntas adesivas, usando este software, consegue projetar juntas adesivas.